Há uns 3 anos atrás eu fiz um vídeo que estava escrito bem grande na capa: compre dólar. E aí muita gente falou: você é louca, dizendo para comprar dólar agora, porque o dólar ele tende a cair, porque não sei o que, lá. No fim das contas, né, gente, o dólar ele não caiu. Naquele vídeo eu tinha falado sobre algumas formas de dolarizar parte da nossa carteira, porém muita coisa mudou de lá para cá, então consequentemente eu estou reciclando esse vídeo com mais algumas outras opções para você dolarizar parte da sua carteira, visto que algumas regras mudaram e também outras possibilidades acabaram surgindo que a gente não tinha antes. Mas antes de falar dessas principais maneiras, né, que a gente tem para dolarizar uma carteira, e eu também quero trazer minha opinião sobre quais que eu acabo preferindo e até mesmo optando, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e me acompanharem até o final do vídeo. Bom, pessoal, todo esse assunto ele acabou surgindo justamente por conta dessa semana que foi muito turbulenta na nossa bolsa de valores. Nosso índice Bovespa ele foi marretado para baixo, nós tivemos dólar mais uma vez explodindo. Eu levantei alguns questionamentos lá no Instagram pedindo se vocês já tinham parte da carteira dolarizada de vocês, e aí eu trago essa pergunta para vocês que estão me assistindo aqui agora. Você tem parte da sua carteira dolarizada? Me conta aqui nos comentários. Muita gente já sim tinha parte da carteira dolarizada, outra não, mas o que mais surgiu aí no meio do caminho foram perguntas de como fazer isso, qual era o melhor caminho, como começar, várias perguntas mesmo. Então eu falei, caramba, acho que justamente vale um vídeo sobre essa questão desse tema, e principalmente porque muitas pessoas estão preocupadas, né? Porque eu sempre falo para vocês, no longo prazo, o que importa é lucro das empresas, porém no curto prazo muita coisa pode mexer mesmo com a nossa bolsa de valores, e dessa vez nós tivemos aí o cenário político mais uma vez, trazendo muita volatilidade, porque com alguns benefícios que foram anunciados, sem necessariamente saber de onde saíram esses dinheiros, né? Muitas pessoas começaram a se questionar: poxa, será que vai furar o teto de gastos? Como é que fica o fiscal do país? E aí, consequentemente, será que esses benefícios não podem gerar mais inflação ainda? E aí é como se você desse o benefício com uma mão, mas recolhesse do outro através dos impostos, né? Porque a gente sabe que não tem nada de graça que venha do governo. E enfim, todos esses questionamentos começaram a permear, consequentemente nossa bolsa de valores sofreu e dólar subiu. E aí eu compartilhei com vocês, a pedido de vocês lá no meu Instagram, essa imagem aqui, que na verdade é como tá a estrutura da minha carteira, principalmente pensando na fatia dolarizada. Então, como vocês podem ver, eu tenho aproximadamente 34% da minha carteira dolarizada, mas eu acabo investindo diretamente lá fora, em ETFs, em algumas empresas e tal. Porém, muitas pessoas querem entender que outras maneiras que eu tenho de fazer, será que eu tenho como fazer alguma coisa daqui da nossa bolsa de valores? Então, pensando nisso, eu quero trazer aí 8 maneiras diferentes que eu acho que tem como a gente começar a colocar o pezinho em alguma receita, em algum investimento que seja dolarizado. E antes que vocês perguntem, essa imagem que eu compartilhei com vocês é do Trademap, tá, gente? Eu faço toda a gestão da minha carteira através dele, e eu também vou acabar utilizando ele para fazer alguns comparativos entre ativos durante esse nosso vídeo aqui, mas já vou deixar o convite para vocês. O link tá aqui na descrição, vocês podem baixar o app ou usar na versão web também. Mais de 80% de todo o aplicativo e do sistema como um todo você usa gratuitamente, então você pode explorar várias ferramentas, inclusive estudar ativos da bolsa americana, por exemplo, dentro do Trademap, tá? Mas vamos lá, gente, vamos começar falando sobre o primeiro ativo, ou a primeira forma, né, que a gente tem de dolarizar a carteira, porque esse foi o que mais sofreu mudança do vídeo que eu fiz há 3 anos atrás pra cá, que são os BDRs, né? Então, os BDRs, que significa, né, em inglês Brazilian Depositary Receipt, ou são os recibos de ações, né, como a gente acaba trazendo para cá. Então, basicamente, ela é uma forma que muitos investidores têm procurado, porque no ano passado, retrasado, né, foi alterado a regrinha que antes quem podia investir eram apenas investidores qualificados, e agora todo mundo consegue investir nesses ativos. Então, basicamente, com esse acesso, eles ganharam uma liquidez maior e, consequentemente, você tem os seus ativos dolarizados, porque como o emissor desses BDRs, ele acaba tendo os ativos custodiados lá fora, então você tem a oscilação tanto do BDR como a própria questão do câmbio. Quando você recebe os dividendos dos BDRs, né, das ações e tudo mais,
você também tem essa conversão do câmbio. É claro que tem algumas taxinhas, a B3, ela, se eu não me engano, cobrava uma vez 5%, baixou para 4%, enfim, podem girar em torno disso, 3%, 4% quando você recebe esses dividendos. Mas, aí para complementar, eu quero trazer alguns exemplos para vocês de BDRs que nós temos aqui no Brasil. Então nós temos, por exemplo, aqui eu coloquei a American Express, que foi uma ação, inclusive, que o próprio Warren Buffett ganhou muito dinheiro nesse último ano, né? Saiu até matéria esses dias falando que ele realmente fez muito dinheiro com a American Express. Temos a Disney e aí nós temos também XPBR, que é um BDR novo, né, gente? Eu falei pra vocês, acho que em um vídeo recente, que a XP, que tinha aberto capital lá fora, acabou trazendo seus BDRs pra cá também. Então, basicamente, nós temos essa opção de dolarizar a carteira e eu acho que essa é até uma maneira fácil para quem ainda não está muito confiante, por exemplo, de abrir conta diretamente lá fora e fazer os seus investimentos. Uma outra maneira, e que é até muito parecido com o BDR, são os ETFs, né, que significam Exchange Traded Fund, e são fundos de índices, né? São ativos que replicam algum índice. Como exemplo que eu trouxe para vocês, eu trouxe o IVVB11, o Gold 11 e esse World 11, ele é novo, né? Então ele tem aí diversas empresas de vários lugares do mundo dentro de um único ETF. E como esses ETFs, né? Eles também tem parte, né, da custódia dos ativos que estão dentro deles lá fora, são índices muitas vezes que estão lá fora, consequentemente você também tem essa variação cambial. Qual que é a principal diferença, né, quando a gente fala de ETFs lá fora e os ETFs aqui? Esses ETFs aqui no Brasil, eles não distribuem dividendos, então esses dividendos, eles são reinvestidos dentro do próprio ETF, você não recebe ele. E eu acho que também um outro ponto sobre ele é justamente a questão da tributação. ETFs não têm isenção do imposto de renda. Se você vender um ETF com lucro, você precisa recolher o imposto de renda. Ainda assim, gente, cabe ressaltar que eu acho que os ETFs, eles podem sim ser uma boa pedida, principalmente para quem está começando nesse mercado. Deixa eu trazer para vocês um comparativo, né, desse gráfico que inclusive eu fiz no Trade Map, onde eu trago para vocês uma diferença, né, uma comparação entre o BOVA11, o IVVB11, o DIVO11 e o SMAL11. Aqui, o único que é dolarizado é o IVVB11, porque ele replica então o índice S&P, né, o índice norte-americano, e como vocês podem ver, nesses últimos 5 anos, né, porque esse aqui é um comparativo dos últimos 5 anos, ele definitivamente nadou de braçada e ficou muito à frente em comparação a esses outros ETFs que eu trouxe para vocês aqui. Então é interessante, óbvio, a gente olhar para a nossa bolsa de valores aqui no Brasil, principalmente nesse momento onde está todo mundo estressado e dizendo que está tudo perdido. Eu acho que é aí que surgem algumas oportunidades, porém essa diversificação de ter parte dos nossos investimentos dolarizados também pode acabar ajudando bastante, porque como vocês viram, o IVVB11 ele acabou superando todos os outros índices que nós temos aqui na nossa bolsa de valores aqui. Bom, vamos lá, gente. Terceira maneira que a gente tem de dolarizar a nossa carteira, e isso é uma novidade, vamos dizer assim, entre aspas, que são os BDRs de ETFs, ou seja, a gente estava acostumado com os BDRs que eram recibos de empresas mesmo, Apple, Disney, como eu falei para vocês, porém, nós temos alguns BDRs que replicam ETFs do mercado, por exemplo, norte-americano. E aí eu trouxe para vocês o BU39 e o BEGO39. Esse último, por exemplo, ele tem algumas empresas muito voltadas para a questão do ESG e tudo mais. Então você compra uma carteira de ativos, né, que está dentro desse índice, através de um BDR, e você também terá parte, né, dos seus investimentos dolarizados justamente por conta da custódia, como funcionam com os outros que eu expliquei para vocês, tá? Bom, outra maneira de você dolarizar os seus investimentos, nós temos os fundos internacionais. E aí, aqui eu não vou trazer o nome específico de cada fundo, porque aqui, por exemplo, eu trouxe o Western Asset e o Verde Asset. Eles têm vários fundos que têm ali uma certa composição de parte dos ativos dolarizados, investimentos em outros países. É importante você olhar a composição desses fundos. Através do Trade Map você consegue fazer essa pesquisa, tá? O tipo de fundo que você quer, como que tá a carteira, lembrando daquela defasagem, né, de 3, 4 meses, na verdade, da publicação da carteira,
carteira em si desses fundos, mas esta é uma maneira sim de você conseguir dolarizar parte da sua carteira, porque como esses fundos podem investir em ativos lá fora, em outros lugares do mundo, consequentemente você tem o impacto do câmbio também. Você também tem, além dos fundos internacionais, os fundos cambiais. Os fundos cambiais, eu acho que eles até são menos interessantes, porque aqui a gente está falando de um fundo que ele vai investir no dólar em si, vai investir na moeda. Então você tem uma estratégia relativamente simples que talvez você mesmo poderia fazer, né, comprando a moeda em si, e aí só que no fundo você acaba pagando aí algumas taxas de administração e tudo mais. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, que eu acho que é até um dos mais conhecidos quando a gente fala de fundo cambial, que é o Trend Dollar, fundo de investimento cambial. Beleza, gente, saindo dessa questão dos fundos, vamos falar agora, eu acho, sobre uma das maneiras que eu mais gosto realmente de pensar, principalmente para quem já tá com um pouquinho mais de grana, que é investir diretamente lá fora. Eu já fiz um comparativo aqui no canal com quem vai investir pouca grana e bastante grana, e é importante levar que tem algumas taxas, tem o spread do dólar, então às vezes se é pouca grana mesmo, às vezes tipo 100, 200 reais, o spread pode ser muito grande no dólar, ao ponto de não necessariamente valer a pena você mandar essa grana pequenininha lá para fora. Às vezes é melhor você esperar acumular um pouco para ir mandar lá para fora, ou enquanto você estiver fazendo aportes pequenininhos, tudo bem, você pode olhar para a bolsa de valores aqui. Mas eu gosto muito dos investimentos que a gente pode fazer diretamente lá fora, porque não somente a gente acaba dolarizando parte dos nossos investimentos, mas a gente também elimina, ou pelo menos mitiga um pouquinho aquele risco Brasil, né? De talvez dar alguma merda muito grande aqui, e aí parte dos seus recursos tá lá fora com uma certa proteção. Então, quando a gente pensa em investir lá fora, é claro que existem diversos ativos, assim como existem aqui na nossa bolsa de valores. Eu acho que o que a galera acaba mais olhando são justamente stocks, ETFs e os REITs, né? Eu acho que para quem tá começando diretamente lá fora, os ETFs, eles podem sim ser uma boa pedida, nem que seja aqueles ETFs mais basicões e tudo mais, mas pelo menos para entender como funciona lá, e também porque o mercado lá fora é muito grande. Para você fazer o stock picking, né, escolher exatamente as empresas que você quer, vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque você tem muita coisa para passar dentro da peneira, para passar no seu filtro e escolher exatamente o que você quer, tá? Bom, vamos lá, gente. Existem ainda mais duas maneiras que eu quero trazer para vocês que a gente consegue, assim, de certa forma, dolarizar os nossos investimentos. Empresas com receitas dolarizadas. É claro que isso sozinho, por si só, não quer dizer que você vai conseguir surfar todo um bom momento de uma alta do dólar ou alguma coisa nesse sentido, ou que a empresa como um todo vai conseguir te proteger só porque ela tem uma receita dolarizada, porque você depende de outros fatores também. Muitas vezes, como vocês podem ver aqui com os exemplos que eu trouxe, você pode estar dependendo das commodities, você pode estar dependendo da gestão, da questão da governança, então você tem todos esses outros impactos. É uma maneira até legal de você fazer uma diversificação? Pode ser, mas não acho que seja o ideal para quem definitivamente quer estar exposto ao dólar ou fazer algum tipo de hedge, né? Porque tem muitas outras variáveis que podem impactar nessas empresas. Suzano, por exemplo, ela sofreu muito com o ciclo de baixa da celulose, ao mesmo tempo que nós tínhamos dólar subindo. Então, por um tempo isso não resolveu muito a vida da Suzano e os investidores em si também não tiveram um retorno tão grande. Claro que depois o jogo mudou e tudo mais, mas tem que colocar tudo isso nessas variáveis, né? No resultado que você espera quando você faz esse tipo de investimento. E por último, gente, mas não menos importante, eu acho que é o mais básico, né? Dólar em si, dólar em espécie, ou enfim, dólar simplesmente na conta de uma corretora que você abriu ou de um banco que você abriu. Então, comprar a moeda em espécie em si pode ser uma opção, mas eu não acho que seja a mais interessante. Eu já trouxe esse estudo aqui em outro vídeo aqui do canal, onde a gente tem um comparativo de quais investimentos que acabaram se destacando mais ao longo dos últimos anos, ou pelo menos desde o Plano Real. E como vocês podem ver, o dólar, por si só, dólar em espécie, dólar moeda, ele perdeu para nossa inflação. Então ele não teve uma rentabilidade tão boa. Por isso que é importante
quando a gente fala de dolarizar os investimentos, escolher ativos dolarizados, onde você tem a capacidade de surfar um bom momento daquele ativo e ao mesmo tempo uma possível alta do dólar, né? E aí, falando em alta do dólar, muita gente acaba falando: ai, Bia, agora o dólar subiu muito, será que vale a pena? Gente, eu acho que o dólar, historicamente, é difícil ele ficar mais barato, né? Muita gente, quando eu fiz aquele vídeo há 3 anos atrás, disse que eu tava louca, o dólar tava 3 e pouquinho, e no fim das contas, olha onde a gente veio parar, quase R$6, né, por $1 depois de alguns anos. Então, a tendência é que dólar não fique muito mais barato do que a gente está vendo hoje, e eu acho que existe essa questão da proteção e da diversificação. Se fosse olhar para o mercado hoje, eu acho que a nossa bolsa de valores, ela tem ações, tem ativos com preços pornográficos, tem muita coisa que tá barata, não quer dizer que não vai ficar mais barato ainda. Porém, quando a gente pensa nessa questão de ter uma certa proteção em dólar, é importante você entender o momento que você está entrando dos ativos em si, né? E entender o que é oportunidade nesse momento. A ideia é sempre você comprar um guarda-chuva antes que comece a chover. Mas eu trago todo esse conteúdo para que vocês consigam talvez se planejar, para quem ainda não fez, apesar de que eu sei que muitos de vocês sim já dolarizaram parte da carteira de vocês, sejam com ativos aqui no Brasil, sejam com ativos diretamente lá fora. Mas coloquem isso na ponta do lápis, tá? O momento que a gente está vivendo, eu acho que sim está trazendo algumas oportunidades na nossa bolsa de valores, mas é interessante você já começar a estudar essas possibilidades de ter uma parcela da sua carteira talvez dolarizada, né? Claro, quem pensa no longo prazo provavelmente vai ter muito tempo para fazer isso, para estruturar uma carteira e para entender, né, a partir de que momento que vai valer a pena você fazer uma certa proteção. Eu acho que para quem tá com pouca grana, para quem investe pouca grana, faz aportes pequenininhos, essa não deveria ser uma preocupação tão grande assim. Eu acho que o foco realmente tem que ser em escolher bons ativos, talvez um pouco mais palpáveis, que a gente entenda que às vezes estão aqui no Brasil, mas a partir do momento que você já tá com um patrimônio um pouco maior, é interessante assim você começar a pensar em todos os cenários que a Bolsa de Valores pode trazer pra gente e nas possíveis proteções que podem fazer sentido para que, se eventualmente der uma cagada muito grande, você sabe que essa carteira vai sobreviver e vai te dar fôlego para você continuar aí pensando no longo prazo, beleza? Bom, pessoal, acho que essas são as principais maneiras que tem como a gente acabar fazendo os nossos investimentos pensando em dolarizar parte da carteira. Se eu esqueci de algum, vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários. Como eu disse para vocês, o meu preferido, óbvio, é investir diretamente lá fora, mas para quem tá começando, para quem tá com pouca grana, eu acho que os ETFs, tipo um IVVB11, NASD11, Gold11, essas paradas assim, e também os BDRs, podem sim ser uma boa pedida, só lembrem das questões tributárias também, beleza? Bom, pessoal, podem deixar a opinião de vocês aqui nos comentários, vou reforçar o convite para vocês, quem quiser realmente estudar esses ativos, fazer os comparativos para entender como que o mercado performou ao longo dos últimos anos e fazer a gestão de carteira de vocês, o link do Trademap tá aqui na descrição e eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.